Pela primeira vez, Silvio Almeida concedeu uma entrevista para falar sobre a acusação que Aniele Franco fez contra ele sobre abuso sexual. A entrevista foi concedida para o UOL. Eu trouxe trechos dessa entrevista. O que me chamou a atenção disso tudo foi que ele pediu presunção de inocência e que o caso dele seja julgado e quem leva em considerações provas e tudo mais que envolveu o caso. E aí eu fiquei me perguntando onde ele pensa que ele está em 2025, onde pessoas são acusadas de crimes contra o patrimônio público, né? Picham de batom uma estátua, ganham 14, 17 anos de prisão, ou homens que são acusados injustamente, mas que não é levado em consideração se tem provas ou não. O que vale é a fala da mulher. E aí Silvio Almeida vem pedir para que a justiça analise o caso dele e não leve só em consideração a fala das mulheres. Interessante, né? Tudo para eles, nada pra gente. Bom, é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, mas antes, pra você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade. Neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo, e é por isso que esse pessoal é hipócrita. Fala, Silvio Almeida, o que você tem a dizer? Você passou 5 meses em silêncio. Por que resolveu falar agora e por que passou todo esse tempo em silêncio? Naquele momento não havia disposição para que eu fosse ouvido. Não havia disposição para que as pessoas ouvissem o que eu tinha a dizer sobre aquela situação. O que se criou naquele momento foi um clima de profunda hostilidade, de tal sorte que até a minha defesa, tudo aquilo que eu falava na minha defesa era lido como uma forma de desrespeito às supostas vítimas. E todas as pessoas que saíam em minha defesa eram tidas como pessoas coniventes com atos de violência. Agora você sabe como uma pessoa normal, e quando eu falo isso normal, é uma pessoa que não faz parte do governo, não faz parte do poder público, tá? Um homem normal, uma pessoa que foi acusada disso também, como ela se sente. Porque vocês criaram isso, né? E quando eu falo vocês, é a esquerda no geral, com a Lei Maria da Penha, onde a fala da mulher é mais importante do que qualquer coisa, não importa. E não estou falando que não é importante, é claro que é, porque afinal de contas, um crime como esse, entre 4 paredes, você não sabe o que aconteceu. Aqui ela vai falar de sussurro no ouvido, de passada de mão, só quem sabe realmente é a vítima. Mas e aí, como é que prova? As mulheres hoje em dia usam isso como arma para punir um homem. E muitas delas fazem acusações que não são verdadeiras. E aí, como é que faz? Agora você está se sentindo ofendido? Mas é assim que o povo se sente. Eu gostaria de começar com a acusação que parte da ministra Aniele Franco de importunação sexual. Ela disse à revista Veja que essa importunação começou na época da transição. Como era a convivência de vocês nesse período? Olha, eu não sei se a gente pode falar de uma convivência. E eu digo isso porque eu não tenho lembrança de ter me encontrado com a ministra Aniele Franco durante os trabalhos da transição. Se isso aconteceu, foi um encontro muito rápido nos corredores da transição, ou então na saída do Centro Cultural Banco do Brasil. Mas eu não me lembro de ter encontrado, de ter conversado com ela longamente. Ele está falando durante esse período da transição. Foram poucas vezes, mas eles tiveram encontros fora destes momentos. Ele vai falar lá na frente. A segunda, acho que a segunda questão que torna muito difícil falar de uma convivência é o fato de que eu fui apenas 3 vezes na série da transição durante todo esse período. Porque eu tinha uma série de conferências pré-agendadas na Europa, na Universidade de Paris, em Oxford, e de tal sorte que todo o trabalho que eu fiz coordenando determinadas áreas da transição, né, que é a área de mudança legislativa e também a área de relações internacionais no campo dos direitos humanos, todo esse trabalho eu fiz online, com os meus assessores, com os outros membros da transição. Então, assim, eu estive pouquíssimas vezes lá, 3 vezes, e durante a transição, que eu me lembro de ter encontrado, durante esse período, antes da posse, eu me lembro de ter encontrado a ministra Aniele Franco, em 2 ocasiões. Uma ocasião no jantar na casa de uma amiga que temos em comum, em que estavam presentes 2 assessoras minhas, da mais alta confiança, que trabalham comigo há muitos anos, e a minha esposa grávida. Que ficou conversando com a ministra, inclusive. E assim, não é só porque você está com sua esposa grávida que você não possa ter feito isso. Tem caras que são imbecis neste ponto. De fazer, não importa o quê. Não estou falando que você fez, jamais. Vou ser irônica de vez em quando aqui nesse vídeo? Vou. Mas
Acontece. E depois... Isso não é uma defesa para você, tá bom? Você fala, gente, mas eu tava com minha esposa grávida. E daí? Não é defensável. Isso não pode entrar em julgamento. Olha, eu tava com a minha mulher grávida, como eu posso fazer isso com a outra mulher? Faz e faz pior. Depois, a outra vez que nós nos encontramos, e foi muito rápido até, foi no dia que nós fomos anunciados como ministros do presidente Lula. Agora, ministro, se publicou também que houve ocasiões com sussurros eróticos de sua parte nos ouvidos da ministra Aniele Franco e também veio a público uma história de que o senhor teria passado as mãos nas pernas dela por baixo da mesa em uma reunião ocorrida em Brasília. Só acusações que ele não tem como provar de jeito nenhum que aconteceram. É muito complicado. Eu pergunto ao senhor, ministro, o senhor alguma vez disse algo erótico nos ouvidos da ministra Aniele e o senhor passou a mão nas pernas dela por baixo da mesa nessa reunião em Brasília? Olha, é óbvio que não. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Isso nunca aconteceu. Isso é um absurdo. E veja só a situação. Eu quero falar dessa reunião. Mas antes de falar da reunião, eu quero que as pessoas que estão nos vendo, que estão acompanhando essa entrevista, que elas pensem na seguinte cena. Imagine uma reunião ministerial entre ministros de Estado, em que estão presentes 2 ministros de Estado, eu sentado na lateral da mesa, a ministra sentada na ponta da mesa, várias outras pessoas sentadas, presidente da ANAC, nossos assessores, minha secretária executiva, secretárias do Ministério da Igualdade Racial e logo na minha frente o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, eu passaria a mão nas pernas de uma ministra de Estado numa reunião na frente do diretor-geral da Polícia Federal? Em tempos normais, a gente poderia virar e falar assim, realmente faz sentido, mas nós não estamos nesses tempos onde as pessoas levam isso em consideração, coisas óbvias como essa, né? Nós estamos em momentos onde não importa as evidências, não importa se isso faz sentido. Se ela disse que sim, é isso e acabou. Entretanto, a ministra foi extremamente deselegante comigo na reunião. Extremamente deselegante comigo na reunião. O que foi que ela fez? Ela disse, eu lembro que eu comecei a dar algumas opiniões, falei sobre protocolos, como é que a gente tinha que instituir protocolos, como esses protocolos deviam ser feitos, como isso devia ser uma ação de Estado, mais do que uma ação circunstancial. E ela, em determinado momento, ela pega meu braço e fala assim, você em todo lugar que você está, alguma coisa assim, em todo lugar que você está, você pensa que você quer dar aula. Aqui não é lugar de dar aula. Ela falou alguma coisa assim na reunião. Eu me calei, não falei nada. A minha secretária executiva olhou para mim, eu olhei para ela também e falei, olha, querendo dizer assim, olha, acho que é melhor a gente ficar quieto, a gente se calar. E eu tinha um compromisso de que sair mais cedo da reunião. E saí da reunião. A minha secretária executiva acompanhou o restante da reunião. Quando chegou no gabinete, nós tivemos uma conversa, nós, assessores, todos, falando a respeito de como era difícil trabalhar com o Ministério da Igualdade Racial e com a ministra Aniele Franco, como ela foi desrespeitosa comigo, como ela fingia, e eu falei isso textualmente, como ela fingia ter comigo uma intimidade que ela nunca teve. Você está tentando incriminar a vítima? Ah, que absurdo, Silvia Almeida. Primeiro, da professora Isabel Rodrigues, aqui de Santo André, em São Paulo, que foi às redes sociais dizer também que havia sido apalpada pelo senhor por baixo da mesa. Houve ainda outras 2 ex-alunas, outras 2 mulheres que se apresentaram como ex-alunas suas, que disseram que haviam sido assediadas na universidade. Uma delas, ao Fantástico, disse que o senhor teria aproximado o seu rosto do dela de modo que a fez se sentir desconfortável. Olha o nível que a gente chegou, onde você encostar o rosto perto de uma pessoa, e aí pode ser que, sei lá, ele estava querendo ouvir melhor ela, ou querendo falar um pouco mais perto porque deveria estar um barulho, não sei, eu não sei a situação. Mas o que eu quero dizer hoje,
tudo é assédio e acaba não sendo assédio de qualquer forma, porque se tudo é assédio, nada é assédio. Encostar o rosto é assédio. Você falar oi hoje em dia é assédio. Por que eu digo isso? Eu vi um vídeo no TikTok onde uma mulher disse que estava na área de serviço do prédio dela ali, sabe onde a gente coloca planta e tudo mais, e aí ela estava fazendo exercício, o vizinho que ela não conhecia olhou para ela, deu um tchau, um oi, e ela saiu chorando e veio chorar na internet dizendo que ela foi assediada pelo cara porque ele deu tchau de longe. É nesse nível que a gente está hoje. Em relação a essas denúncias, o que o senhor teria a dizer? Olha, em relação especificamente à professora Isabel Rodrigues, eu fiquei muito surpreso mesmo, porque nós somos amigos durante muitos anos. Eu me lembro mais ou menos, eu conheci em 2015, 2016, desde então nós travamos uma amizade muito intensa, conversávamos muito, falávamos sobre questões teóricas, sobre educação, enfim, tínhamos uma amizade muito boa, muito cordial, muito respeitosa durante muitos anos. Depois, acabamos nos afastando, né? Porque, enfim, por a vida, fui morar nos Estados Unidos. Isso é interessante. Só um comentário rápido. Foi morar nos Estados Unidos. Esses esquerdistas estão hipócritas, porque eles vão estudar nos Estados Unidos, vão morar nos Estados Unidos, mas aí eles voltam e falam o quê? Estados Unidos é uma merda, porque o capitalismo é isso, porque os Estados Unidos é aquilo. Mas mantivemos algum tipo de contato, mesmo assim, né? Inclusive há pouco tempo. E aí, de repente, ela aparece candidata e se declarando como a 15ª vítima, né? Sendo que sequer se sabia quase o número das supostas vítimas. E também se declarando como a representante das minhas vítimas. Vou ser irônica de novo. O que você está querendo dizer? Que a Aniele comprou essas mulheres com cargos no governo? Olha, como você pode dizer uma coisa dessa? A Aniele está certa, a palavra dela é que vale. Então isso eu achei muito estranho, achei muito esquisito. Ministro, por que essas mulheres menteriam? Por quê? Olha, eu não sei, eu não tenho como dizer, porque eu não tenho como estar na cabeça das pessoas, né? Eu não tenho como dizer por que as pessoas mentiriam ou não. O que eu posso dizer é que eu não fiz isso. E são denúncias anônimas, na grande parte delas. Eu quero ter o direito de me defender. Ah, não, só você. E os homens normais? Normais, de novo, é porque não são do governo ou não participaram da vida pública, né? Por que só você? E os outros? Eu quero ter o direito de demonstrar que eu nunca fiz isso, de que isso não faz parte da minha história. E daí? Hoje em dia não faz sentido, hoje em dia não importa. Não faz parte da minha vida, não faz parte do meu comportamento. Só agora eu sei porque as pessoas mentem. O que eu posso dizer é que quem mente tem responsabilidade. Por exemplo, a ministra Aniele Franco, ela não teria muito a perder inventando uma história dessa? Pois é, no caso, acho que é importante falar da ministra Aniele Franco, do que aconteceu. Como eu já disse, eu acho que a ministra Aniele Franco, ela caiu numa armadilha que é a falta de compreensão de como funciona a política, a mesma armadilha que eu caí também. O que eu acho que aconteceu, a minha hipótese, eu acho que para tentar me desgastar, para tentar lidar com as divergências que ela eventualmente tinha comigo, ela participou desse espalhamento de fofocas, intrigas sobre o meu comportamento, mas o objetivo talvez fosse minar minha credibilidade, tirar meu espaço em certos círculos, enfim, da elite carioca, da academia, pessoas ligadas ao sistema de justiça, ou seja, me queimar, né, como a gente costuma dizer, em certos meios. Vocês criaram uma arma, onde as mulheres, que quando elas não estão confortáveis com a situação, quando elas não querem, quando elas querem vingança, elas usam isso dessa forma aí. Pois bem, só que, como eu disse, esse tipo de intriga vira uma arma, principalmente como se é ministro de Estado. Não é só quando é ministro de Estado, é em qualquer situação. Elas podem usar isso em qualquer situação, em qualquer área da vida. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Só porque você é ministro não se pode fazer esse tipo de coisa? Sem que isso ganhe uma consequência. E, obviamente, que isso foi capturado.
É consequência para qualquer um, não é só porque é você, não é só porque você era ministro, não é só porque você era da política, que você era do governo. Isso é consequências desastrosas para qualquer homem que recebe esse tipo de acusação e o cara é inocente. Isso destrói a vida do cara, destrói. Não tem como ele voltar atrás, vai estar todo mundo duvidando pelo resto da vida se aquele cara fez aquilo mesmo ou não, por mais que ele tenha passado uma vida sem fazer nada contra uma mulher. Dessa intriga, dessa fofoca, isso se tornou objeto de interesse do jornalismo. E disso se tornou um caso de interesse das autoridades policiais. Porque você é uma pessoa e pública. E foi hipotecada uma crise enorme para o governo por conta disso. Eu acho que ela perdeu o controle da narrativa. E aí sobrou a ela duas opções diante do tamanho da crise, né? Ou ela se retratava, dizia o seguinte, olha, isso não aconteceu de fato, o que eu estava fazendo simplesmente era aquele jogo de intriga. E aí ela vai ficar com uma errada da história? Jamais! Para, de alguma maneira, tirar a credibilidade do Silvio. O outro caminho que ela podia ter tomado era o caminho de dobrar a aposta na história inverídica, criar uma crise enorme para o governo, colocar em xeque políticas importantes, tanto do Ministério da Igualdade Racial como dos Direitos Humanos, que ia ter descontinuidade, certamente, e destruir a minha vida pessoal, destruir a vida da minha família. Então ela podia ir dois caminhos, ou se retratar, ou então partir para uma destruição das políticas importantes, destruir a minha vida pessoal, destruir a vida da minha família e provocar esse efeito, né? Que também leva pessoas a se aproveitarem desse movimento para tentar, por ressentimento, por uma série de motivos, tentar me destruir. Prove agora. Esse é o problema, quando tem uma acusação dessa. Prove. Então, ela escolheu o segundo caminho. Ela escolheu o caminho da destruição. Porque uma entidade de acolhimento, de fato, não deve perguntar se as mulheres estão falando a verdade ou não. Acolhe as mulheres, cuida, trata dessas mulheres. Eu acho que essa é a intenção. Ele está falando da Me Too, tá, gente? Agora, não é uma entidade de verificação de fatos. Como se sabe quem está falando, se está se falando a verdade ou não? Isso é uma tarefa do Poder Judiciário. E como? Diga como que você vai provar que você não sussurrou no ouvido dela, que você não passou a mão, a não ser que tivesse uma câmera gravando e realmente mostrasse, olha, não aconteceu nada nesse momento. Sem tirar a credibilidade das mulheres. Isso é muito importante. Que as mulheres sejam ouvidas, acolhidas, não se tem a menor dúvida em relação a isso. Só que agora, isso coloca não apenas, esse tipo de atitude coloca em risco não apenas a vida das mulheres que tiveram a coragem de procurar essas entidades para ter o acolhimento e eventualmente para denunciar, como também coloca em risco a vida de pessoas que podem ser inocentes. Então, o não tratamento correto dessas informações passando para a imprensa, criando-se o que se criou, um clima, né, de linchamento, um clima de acusação, de destruição. Mas vocês fazem isso o tempo todo com as pautas de vocês, quando vocês colocam branco contra negros, homem contra mulheres, quando tudo para vocês é assédio, é isso que dá. Reputação, de passar por cima da presunção de inocência, isso não é algo responsável. Então nós precisamos ver o que está por trás disso. Eu quero que sejam investigadas essas denúncias. Logo após a sua saída do Ministério, também enviaram ao público trocas de mensagens de WhatsApp entre o senhor e a ministra Aniele, em que o senhor dizia, por exemplo, que ela é uma mulher extraordinária e fazia elogios ao vestido dela. O senhor considera que essas mensagens eram apropriadas? Bom, eu não sei o que as pessoas consideram inapropriado, mas vamos lá. Eu acho que talvez elas tenham considerado inapropriado porque elas não viram o contexto da mensagem, porque como as pessoas tiveram acesso apenas ao texto, elas não viram, acho que a mensagem que vinha imediatamente antes, em que a ministra Aniele me mandava uma foto, em que nós dois estávamos juntos, abraçados. Ela me mandava essa foto justamente com o intuito de que nós postássemos essa foto juntos. Então, nós tínhamos uma foto, ela mandou essa foto, né? Foi logo depois da viagem a Angola, se não me engano.
Lembrando que ele disse que eles tiveram 3 encontros aí na transição, poucos encontros, mas tiveram essa viagem para Angola e ficaram mandando mensagem um para o outro. E aí, ao postar essa foto, eu achei muito gentil e educado dizer o seguinte: nossa, que foto bonita, o seu vestido está deslumbrante. Eu falo, o seu vestido está deslumbrante. E aí ela, nessa conversa, aliás, salvo engano, a única pessoa nas conversas que fala palavrão é ela. E ela usa um palavrão para dizer que o vestido está muito... a foto está muito boa, o vestido está muito... Né? Ela usa um palavrão para se referir a isso. E esse é o contexto da conversa. Agora, eu queria que as pessoas que achassem que você é desrespeitoso me dissessem. Talvez essas pessoas não tenham o contexto da conversa e resolveram se pronunciar sobre algo que não tinha o contexto. Olha, minha opinião sobre isso é assim, achei exagerado falar deslumbrante. Você é casado, né? Você poderia falar, nossa, foto legal, foto bonita, legal, vamos postar assim e tal, de uma forma um pouco mais neutra. Mas também, veja a diferença de uma mulher virar para um cara e falar, seu terno é lindo, seu terno tá lindo. Soe diferente, talvez, né? Porque a mulher pode elogiar, a mulher pode fazer tudo, a mulher pode falar como é bonito, o cara tem que aceitar e falar, realmente, ele é lindo. Agora, se for o oposto, aí já é uma falta de respeito, não sei o que lá mais, blá blá blá. Eu acho que para os dois deveriam ficar. Se é casado, é assim, o mais papum que você puder, sem nada de elogio, sem nada de deslumbrante, só falar realmente a foto tá bonita, vamos postar, eu acho que ficou legal, ficou bacana. Uma coisa mais neutra, é que deslumbrante ficou demais. Quando as pessoas começam a falar... E não que isso seja assédio, né? Não que seja assédio. Agora vamos falar, cabelo lindo, nossa, sua unha, seu não sei o quê, não sei, eu acho demais. Você de um jeito. Para um cara casado. De uma violência. Agora, se você é solteiro, eu não acharia problema nenhum. Com uma violência. Falar de uma coisa que você não é. Você passa a se perguntar o que você teria feito. Quais são suas atitudes na vida para que as pessoas estejam te ofendendo, te xingando desse jeito. E aqui, essa fala dele é importante, porque eu vou tirar um pouquinho do contexto do abuso e vou levar para a questão racial. Quando ele fala, escreve um livro, na verdade, né, dizendo que todo o racismo é estrutural, que está enraizado, que todo mundo é racista, mas a pessoa não sabe que ela é racista, porque o sistema é racista, é exatamente isso. Quem você pensa que é para dizer que eu sou? Você aponta o dedo para mim, escreve a merda de um livro dizendo que todo mundo é, e aí a pessoa tem que vir, ela não fez nada, né? Ela falou um pouco mais alto com uma pessoa negra, ou ela fez tal coisa, e fala, tem que vir a público dizer, não, realmente, olha o racismo estrutural, como fez Vanessa Camargo, como fez Bruno Gagliasso, falando, assumindo na mídia toda que ele era racista, ele percebeu isso quando ele adotou uma menina negra, é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí você faz esse tipo de coisa, vocês fazem esse tipo de coisa, tanto do lado do assédio, quando permite que a mulher denuncie qualquer coisa e acredite 100% na fala dela, sem prestar um mínimo de provas. E aí a mesma coisa, como você acha que as pessoas se sentem quando você vira e fala que ela é racista, mesmo ela não sendo e sabendo que ela não é, e você quer que a pessoa engula de que ela é? É assim, desse jeito aí. Veja, estuprador. Isso não está nem em consideração. Agora você imagina o contrário. Racista, isso não está nem em consideração. A mesma coisa, meu amigo. A pergunta era sobre pedir desculpa. É tão pesado quanto, é isso que eu estou querendo dizer. É a mesma coisa porque é pesado, sabe? Você falar que uma pessoa está discriminando a outra, ou falou desse jeito, ou agiu daquele jeito porque ela é racista. Não, é porque a pessoa às vezes é uma idiota. Não importa o quê. Olha, eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa quando eu faço alguma coisa que de fato é errada. E nesse caso eu não fiz nada de errado. Pedir desculpas num caso como esse, se alguém me pede pedir desculpas de uma coisa que eu não fiz, principalmente quando se trata de uma denúncia tão grave como essa, que é uma denúncia de importunar mulheres. Trazendo de novo para Vanessa Camargo, eu só lembro da Vanessa Camargo porque foi ela falando do cara, que o cara era um idiota, o cara era um imbecil, que ela não confiava no cara, blá blá blá. Aí depois ela sai e tem que falar, não, gente, tem que falar desculpa, blá 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 blá. E aí o cara é um idiota no fim das contas. É a mesma coisa, fazer você engolir, você aceitar uma coisa que você sabe que você não é. Aí só tirando de contexto um pouco, né? Essas pessoas não estão interessadas na verdade, estão interessadas em lixamento. Não vou compactuar com esse tipo de coisa. Quando a gente aceita
Mas aí a pessoa tem que vir pedir desculpa mesmo que ela não seja culpada. Vocês fazem isso! Que denúncias falsas, que elas prosperem, nós acabamos tirando a credibilidade do sistema de proteção às mulheres e acabamos, de alguma maneira, abrindo espaço para que pessoas misóginas, homens que eventualmente são de fato violentos, que não respeitam as mulheres, comecem a colocar em xeque e apontar a falta de credibilidade no sistema. Agora, né, ministra? Agora você tem essa fala, só porque você está passando pela dor da acusação. Olha, o que eu posso esperar desse inquérito? O quê? Eu espero ser tratado como cidadão brasileiro. Então, você não vai ter direito à presunção de inocência. Então, você não vai ter direito a um julgamento justo, porque se você quer ser tratado como um cidadão brasileiro, é assim que ele é tratado hoje em dia. Eu espero ter os direitos e garantias fundamentais preservados. Só você. Eu espero ter o direito à presunção de inocência. Só ele. Eu espero poder ajudar na produção de evidências que vão estar constantes no inquérito. E pode, quando é nesses casos, quando a pessoa fala que sofreu abuso de alguma forma, pode isso? Eu quero poder indicar testemunhas, eu quero poder levar elementos de prova. E ele está falando isso, gente, agora, em 2025, onde o STF não permite que pessoas façam isso. Para o inquérito. Eu quero que me sejam dadas as garantias de participação no inquérito. Que é garantias de participação no inquérito. Ai, gente, talvez ele consiga, como eu disse, né? Fez parte do governo, vai lamber as botas agora, vocês vão ouvir, vai conseguir. E de produzir também evidências que possam lhe permitir rebater eventuais acusações que lá estejam. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, sabe por quê? Porque, primeiro, o que eu preciso dizer é que a Polícia Federal hoje é dirigida por um sujeito de altíssima seriedade. É assim que você vai conseguir o que você quer. As pessoas que estão conduzindo isso, o que me consta, são pessoas muito sérias. E o ministro do STF, e os ministros todos que são responsáveis pela supervisão desse caso, são pessoas dignas e, além de dignas, são pessoas que conhecem muito bem o direito. Um argumento que foi muito utilizado foi... Entenderam como é que faz, né? Aprendam. De que é preciso confiar na palavra da mulher em caso de violência sexual, porque o crime sexual, como se sabe, não tem testemunhas, portanto é difícil produzir provas a respeito desse crime. O que o senhor diz a respeito desse tipo de argumento que foi utilizado, muito frequentemente tem sido utilizado a respeito do seu caso? A jurisprudência, que é a maneira com que os tribunais eles se posicionam sobre certos assuntos, e a doutrina, né, que é a elaboração científica que se faz no campo do direito, colocou essa ideia de que, e eu vou usar o termo que é utilizado, tá, pelos juristas, né, especial relevância da palavra da mulher no caso de crimes sexuais. Isso é um avanço. Isso é uma coisa muito importante. Sabe por quê, Adriana? Porque há bem pouco tempo, o que as mulheres diziam em investigações, no âmbito do processo, era absolutamente desvalorizado. A palavra da mulher não valia absolutamente nada. Então, a luta das mulheres construiu a possibilidade de que a palavra delas em crimes sexuais tivesse especial relevância. O que é especial relevância? Não é relevância única. Não é a única coisa que conta. É que em torno da palavra da mulher, diante de tudo que a mulher sofreu e sofre, ela vai ter que ela vai ter que estar em conjunto com outros elementos que demonstrem que, de fato, houve a violência. Agora, só porque você está sendo acusado disso. Senão, não precisaria, né? Essa ideia da especial relevância da palavra da mulher é para fortalecer o Estado democrático de direito. É para colocar as mulheres sobre o abrigo do Estado democrático de direito. E não é para acabar com o princípio da presunção de inocência e qual é para a defesa. Então não se pode usar esse avanço jurisprudencial, doutrinário, como subterfúgio para se fazer, por exemplo, acusações falsas. Isso não é do interesse das mulheres. As mulheres não querem isso. Tenho conversado com muitos amigos, com a minha advogada sobre isso. Isso não é do interesse. Sabe por quê? Porque acusações falsas, elas fragilizam o sistema de proteção.
Então você não está sabendo de nada. Então você faz assim, ó, você vai num advogado, assim, que está defendendo homens, tá? Mulher, advogada também, eu digo advogado e advogado que estão defendendo homens desses casos. E você vai lá ver quantas denúncias mentirosas existem contra eles. Das mulheres. Eu vi um vídeo em que o advogado disse que uma mulher fez mais de 20 denúncias. Eu tô falando um número baixo. Porque o que eu me lembro, ele falou 50, mas eu acho que é demais. Então vamos colocar 20 aqui. Como eu já disse aqui para você, abre espaço para que pessoas mal intencionadas digam o seguinte: olha, tá vendo? Tem acusação falsa. Então o sistema não funciona. Não funciona mesmo. Isso não pode ser aceito. Então o resumo é o seguinte: essa história da especial relevância da palavra da mulher é um ganho dentro do Estado Democrático de Direito, desde que observados as outras garantias, os outros elementos com a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa. Mas, ao mesmo tempo, ministro, quando o senhor cobrou materialidade, o senhor tinha em mente que a materialidade é algo difícil de se conseguir em casos como esse. Mas depende do que se entende por materialidade. Eu acho que Agora, veja bem, não foi bem assim o que eu quis dizer. errei no sentido de que eu usei um termo, materialidade, que os juristas entendem. Materialidade não é apenas algo concreto. A materialidade é aquilo que se refere a todo e qualquer elemento que possa dizer que um fato ocorreu. Né? Um fato ocorreu. Materialidade se refere a algo ao existente. E não algo que possa ser comprovado com foto, com vídeo, com não sei o quê. Não é isso, materialidade não é isso. É que eu, com a coisa de jurista, falei materialidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não havia qualquer tipo de comprovação, não haviam elementos, não havia congruência, não havia coerência naquilo que estava sendo dito a meu respeito. Eram relatos anônimos, ou seja, se existe anonimidade, eu não tenho como me defender. Ninguém tem hoje em dia, senhor ministro, ou ex-ministro no caso. Agora você quer mudar o que você disse só porque você está passando pela situação. Isso é bem clichê, né? E é assim que eles fazem. Enquanto eles não sentirem na pele o problema, é isso. Eles vão falar o que quiser, blá blá blá, e de repente acontece com eles. Fala, não, veja bem, calma, não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Maravilhoso. Então é isso, gente. Espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo. Até a próxima e tchau.